O tema da mensagem de hoje é: Pedro, o Senhor vai adiante de ti. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e repita o que está escrito aqui para esta pessoa. Chame esta pessoa, independente se é homem ou mulher. Pedro, o Senhor vai adiante de ti. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. No mundo espiritual hoje, teu nome é Pedro. E toda administração que for feita, entenda que Deus está falando contigo. Posso ouvir um glória a Deus, Pedro? Glória a Deus! Marcos capítulo 16, versículo 5 diz assim: E entrando no sepulcro de Jesus, viram um moço sentado à direita, vestido com manto branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu e não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, tu és o Deus que faz nova todas as coisas. E eu sei que nesta noite existem vários Pedros que vão ouvir a tua voz, que não vão precisar mais correr ou se esconder, porque o Senhor os chamou e o Senhor nos amou primeiro. Pai querido, todos os propósitos das nossas vidas estão em tuas mãos. E eu sei que tu és Deus para completar esta obra, em nome de Jesus. Amém. Este texto fala sobre a ressurreição de Jesus, e esse é um dos maiores milagres narrados na Bíblia. Não existiu ninguém, exceto ele, que ressurgiu dentre os mortos e está vivo até hoje. Existem alguns fatos na Bíblia de pessoas que reviveram, como Lázaro, mas que com o tempo morreu de novo. Existem pessoas que os profetas ressuscitaram, mas voltou à vida, e a Bíblia não relata após quanto tempo veio morrer, mas esse fato aconteceu. Mas Jesus não, amado. A Bíblia diz que ele ressuscitou, andou 40 dias no meio do povo e foi levado ao céu numa nuvem. Ele foi em ascensão ao céu. E eu tenho certeza que ele está vivo até hoje, porque hoje mesmo nós podemos sentir a tua presença. Amém? Hoje mesmo nós começamos a concluir. E esse é um dos eventos mais sublimes de todos os séculos, um dos fatos mais testemunhados de toda a Bíblia. Amém? A Bíblia diz que depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Um dos principais pontos do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse vivo, ele seria como qualquer outro santo que morreu, que foi reconhecido como santo, mas que continuou morto. Mas ele não, ele está vivo. E essa talvez é a dificuldade de muitas pessoas entenderem. Quando nós falamos que o nosso Jesus está vivo, fala: imagina, um homem que morreu há 2000 anos atrás. Verdade, mas até hoje, vivo ele está, porque ele é o Senhor. Amém? É possível, amado, ficar talvez indiferente a esse evento, mas as consequências são universais. Amém? Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te adorar. Marcos 16:3 diz assim: E dizia umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Às vezes a incredulidade, ela se torna um terreno fértil para a preocupação. Sabe? A incredulidade muitas vezes faz com que nós nos sentimos fracos. Jesus, quando ele estava perto de encontrar o Pai, ele disse que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, e que era para todos ficar em paz.
Por quê? Porque ele voltaria, ele não iria parar a obra ali. Mas quando os fatos acontecem, quando a desgraça acontece, quando a doença chega, quando a tristeza bate à tua porta, nós normalmente esquecemos aquilo que Deus tem nos falado, sabe? Porque não havia necessidade de repetir, sabe, aquela situação de ficar preocupado. Porque Jesus havia dito que aquilo iria acontecer. Repita comigo, os obstáculos mais difíceis. Os obstáculos mais difíceis são aqueles que nunca teremos de enfrentar. Esses sim são os mais difíceis. Aqueles que você enfrenta, ele pode ser até complicado. No dia ele é difícil, mas ao vir um outro maior, você acha que aquele foi fichinha. Não é assim? Sempre conosco é desta maneira. Agora, os obstáculos mais difíceis são aqueles que você não vai enfrentar, porque Deus não vai permitir. Deus sabe até onde as tuas forças, até onde vai o teu limite. Deus sabe até onde você pode. Sabe, meu irmão, quando aquelas mulheres chegaram à pedra, aquela pedra já havia sido removida. Ou seja, a preocupação daquelas mulheres era, meu Deus, o costume da época era levar alguns ungüentos para ungir o corpo. E elas falaram, a pedra que colocaram lá no sepulcro de Jesus é uma pedra maior do que as outras normalmente vistas. Como nós, mulheres, 3 mulheres, vamos remover esta pedra? Essa era a preocupação. Talvez passaram a noite inteira preocupada, dizendo, meu Deus, a quem nós vamos pedir? Se tem guardas lá. Mas se o Senhor mandou, nós vamos. Mas no fundo, elas estavam preocupadas. E quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Quantas vezes você fica a noite inteira pensando o que eu vou fazer amanhã? Esta pedra é muito grande, eu não vou conseguir solucionar esse problema. Esta conta está muito alta, eu não sei o que vai acontecer. Eu quero te dizer que toda a pedra da tua vida, Deus já está removendo. Você só precisa ir adorar como aquelas mulheres estavam indo. Você só precisa se predispor a fazer o que Deus disse que você tem que fazer. Do resto, deixa que Ele cuidar. Marcos 16:4 diz, mas levantando os olhos, notaram que a pedra que era muito grande já estava revolvida. Aquelas mulheres, amado, imaginaram, talvez se preocuparam com essa dificuldade. Dificuldade essa que não existia. Só que nós temos essa experiência todos os dias. Mas todos os dias nós caímos no mesmo erro. Deus sempre prova que Ele é fiel. Mas na hora da dificuldade a gente fica, e agora, meu Deus? Será que vai dar certo? Fique em paz, porque já deu certo. Já deu. Ele pagou um preço na cruz, Ele te fez filho. E como filho é Ele que te justifica, amado. Sabe, aquelas mulheres estavam achando que como queriam desfazer daquele obstáculo. E aquele obstáculo, misteriosamente, Deus enviou os anjos e removeu de lá. 3 mulheres comissionadas por um anjo. Talvez deviam deixar de lado todos os seus temores. Afinal de contas, o Cristo, Jesus, estava vivo. Deviam dizer aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Deviam dizer quem? A Pedro. O foco de Jesus naquele momento era para dizer para Pedro. O foco de Jesus nesta noite é para dizer para você, Pedro. Fique em paz, porque o teu Deus está indo adiante de ti, tirando e removendo toda e qualquer pedra. Glória a Deus, aleluia. O que deveria dizer a Pedro? Primeiro, Pedro necessitava saber que não havia sido esquecido. Por quê, pastor? Porque Pedro negou Jesus. E Jesus morre e Pedro fica muito mal. Todos fugiram, mas Pedro declarou. Certa vez Jesus estava falando com eles que muitos iriam se escandalizar de Jesus. E Pedro disse, eu não, Senhor, eu jamais vou te abandonar. Jesus disse, Pedro, você não sabe o que está falando. Ainda hoje, Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Pedro disse, imagina, eu não. O Senhor disse, antes que o galo canta, pela 3ª vez, você vai me negar. E como de fato perguntaram, naquela tribulação toda, naquele medo, naquele pânico,
Perguntaram se ele conhecia Jesus, que ele era um dos meios. E quando ele negou, o galo cantou. E ele ficou muito mal. Sua consciência pesava demais. Letra A. Jesus havia preparado seus discípulos para o que iria acontecer. Ainda letra A. Crucificação. Marcos 14, 12. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Amém? Letra B, a perseguição. Marcos 14, 27. Disse-lhe então Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Letra C, a ressurreição. Marcos 14, 28. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Amém? Então Jesus disse assim: olha, é preciso que eu morra, mas eu vou morrer, eu vou ressurgir, vocês vão ficar dispersos, vão ficar, sabe, com medo, a perseguição vai ser muito grande, mas são apenas 3 dias, eu voltarei e mudarei toda essa história. Mas quando nós estamos passando por momentos difíceis, amado, quando nós estamos passando por momentos de perseguições, 3 dias parece 3 meses ou até 3 anos, dependendo da dor, dependendo daquilo que está acontecendo, é algo que realmente não acaba mais. E quando você imagina que no outro dia vai se ressurgir de novo, parece que algo começa a nos colocar para baixo. Imagine vocês, eu não sei se foi o ano retrasado, que teve aquela enchente lá em Santa Catarina, que arrasou com a cidade. Nós temos uma amiga lá, Alexandra, e ela mora justamente na cidade que mais foi danificada. Perdeu tudo, acabou com tudo, a cidade ficou embaixo d'água, todo o país viu, o mundo viu isso. E aparentemente parecia que a cidade Navegantes não iria se levantar. Mas nada como um dia após o outro. Foram dias de choro, de dor, de pranto, mas as águas baixaram. Pastor, por que tantas pessoas morreram? Por que tantas coisas aconteceram? Amado, nós não temos explicação para todas as coisas, mas de uma coisa nós sabemos, que dos seus, Deus cuida. Amém? E Deus tem cuidado de nós. Talvez se você olhar para trás, você vai ver pessoas muito piores do que você, passando situações muito mais difíceis. Pessoas, amado, que não têm o que comer, e às vezes a gente reclama do que está no prato. Questiona porque você está com a sua conta vermelha no banco, seu saldo, sabe? Está usando o cheque especial. Tem gente que nem isso tem. Não tem nem perspectiva de quando vai ter um dinheiro para se alimentar. Mas Deus tem cuidado dos seus. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos momentos difíceis. Hoje você está no vermelho, amanhã você vai estar no azul, depois vai estar no roxo. Deus tem o melhor. Eu tenho que viver o momento hoje, porque eu sei que amanhã Deus proverá. Muitas pessoas pecam por abrir a boca e falar besteira. Dizer, ah não, eu não aceito, eu não quero. Senhor, eu não aceito, eu sou teu servo. Todos nós somos servos e precisamos passar por alguns dias que são dias maus. Pedro, amado, ele estava muito mal. Imagine você. Todos os discípulos olhavam para Pedro e rabo de olho dizendo, poxa, você, hein? Era assim com o mestre, e na hora que ele mais precisou, você negou. E ele disse que você ia negar, você poderia mudar a situação, mas você negou. Quantas vezes pelas nossas atitudes nós também não negamos Jesus? Quantas vezes pela sua atitude você também diz que não o conhece? Quer ver você ficar com vergonha? É fazer uma coisa errada e alguém perguntar, escuta, você é crente? Não precisa falar mais nada. A cara cai no chão. Porque esta pergunta isso é a atitude de cristão? Porque ser cristão é ser igual a Cristo. E Cristo não faria o que vocês estão fazendo. 2.
Pedro prometeu nunca escandalizar-se. Marcos 14, 29. Ao que Pedro lhe diz: ainda que todos se escandalizem, eu, porém, nunca farei isso. Nunca é muito tempo. Nós não devemos dizer: olha, Senhor, eu peço perdão pelo meu pecado hoje e nunca mais eu vou cometer tal pecado. Cuidado. Porque palavras têm poder e palavras entram no regime espiritual de perseguições. Satanás sabe que aquela é tua fraqueza. Ele diz: então eu vou quebrar a aliança que você está fazendo. Sabe, irmão, eu tenho que viver bem hoje. Hoje eu tenho que estar bem, porque se eu morrer hoje eu vou para o céu. Esquece o amanhã. Amanhã, se você pecar, se você errar, se você blasfemar, se você se voltar contra Deus, amanhã é dia também de arrependimento. E quando você assim o fizer, o Senhor esquece do passado. Cada dia é um dia diferente. Cada dia é uma peça acrescentada na tua vida. E é essa peça que tem que estar bem e bem encaixada. Amém? Eu constituí talvez quase 20 anos de ministério de pastor. Eu não tenho que levar o tempo que eu fui até chegar aqui. Eu tenho que viver hoje. Paulo diz: devo viver o dia de hoje como se fosse o último dia da minha vida. É hoje que eu tenho que estar bem. Porque se eu morrer hoje, Deus não vai me julgar por ontem, mas vai me julgar por hoje. E Pedro, amado, ele estava se sentindo muito angustiado. Pedro estava se sentindo realmente muito triste, porque ele fez algo que era abominável. Ele negou alguém que sempre foi com ele. É a mesma coisa. Você tem um grande amigo, você briga com ele, e de repente, por alguma razão, vocês ficam de mal um do outro, e você fica sabendo 2 horas depois que ele morreu. Como você vai ficar? Assim Pedro estava. À noite ele diz: nunca te negarei, nunca ficarei escandalizado do que nada que você fizer. Na madrugada, horas passadas, ele nega Jesus. E Jesus foi à cruz, logo pela manhã. Difícil, não é? É por isso que Deus está tratando contigo hoje, Pedro. Porque Ele não se esqueceu de você. 3. Pedro havia quebrado a sua promessa. Mateus 26, 29. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada que disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse que ali estavam. Ele também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez e jurou, dizendo: não conheço este homem. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se de que dissera a Jesus: antes que o galho cante 3 vezes, me negará. E saindo dali chorou amargamente. Pedro precisava saber que Jesus o amava. Ele precisava saber que Jesus havia guardado a sua promessa. Amém? Você precisa saber que Deus tem um plano na tua vida, e Ele te trouxe aqui hoje exatamente para isso. Não importa o teu passado, não importa o que você fez até aqui, hoje Deus muda a sua história. Hoje Ele quer apagar o teu passado. Pastor, mas eu pequei, eu errei, eu blasfemei. Não importa o que você fez, importa que o sangue de Jesus é poderoso para te purificar, se assim você desejar. Às vezes nós estamos presos ao passado. Às vezes nós estamos presos lá no passado. Você pediu algo para Deus, Deus não te deu, você se revoltou. Você diz: ai, Deus não me ama. Deus te ama sim, meu irmão. Se você está vivo é porque Deus está te dando uma outra oportunidade. Porque se você tivesse morrido de ontem para trás, era possível que nem salvação você teria. Mas se você está vivo, porque Ele quer você ao lado dele. Ele quer você do lado dele. E Deus não quer os bonzinhos, não.
Os bonzinhos já é dele. Deus quer aqueles que a sociedade não quer, que não vale nada. Aqueles que a sociedade diz, tomara que morra. Tomara que a polícia mata. Tomara que, sabe, do jeito que é ruim, lá no hospital fique. Porque a sociedade é assim, não perdoa. Mas o Senhor diz, tomara que Ele me aceite. Porque daí eu entro na vida dele e muda a sua história. Aleluia! Sabe, irmão? Enquanto todos estão jogando fora, Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Deus quer te aliviar. Marcos 14, 28 diz, todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus disse assim, olha, depois que eu ressurgir dentre os mortos, eu vou adiante de ti, nós vamos nos encontrar lá na Galileia. Mas eles esqueceram da promessa. Eles esqueceram daquela promessa, sabe? Porque Pedro achava que ele já tinha quebrado a promessa. Ele diz, não, eu neguei Jesus. Por mais que Jesus vá para a Galileia, ele não vai querer saber de mim. Ele vai me espraguejar, ele vai me excomungar, ele vai dizer assim, sai daqui, maldito. Eu falei que você iria me desprezar, me negar, e você fez, então eu não quero saber de você. Essa era a mente de Pedro. Sabe, irmão? Mas Pedro estava redondamente enganado, porque ele não conhecia o tamanho do amor de Deus. 4. O fracasso não constitui um fracasso eterno. O amor de Deus, ele alcança os que fracassam. E a cruz e a ressurreição garantem esse amor. Amém? 5. Pedro necessitava saber que havia sido perdoado. A mente de Pedro achava que jamais seria possibilidade de perdoar. Achava que tinha blasfemado contra Deus, que tinha pecado contra o Filho de Deus. Por quê? Porque ele havia se misturado com os inimigos de Jesus. Sabe o que é isso, irmão? As pessoas que falaram, crucifique Jesus e solte Barrabás, estavam ali, Pedro foi no meio deles. Sabe, tentar camuflar. E a Bíblia diz que ele espraguejou Jesus. Ele falou mal. E quando falaram para ele, mas espera aí, você não era um deles? Que você é louco. Eu não estou com esse cara não, nem conheço. Aquilo é isso, é aquilo e mais aquilo outro. Começou a espraguejar. Era melhor ele não estar ali, mas ele estava. Pedro chegou e a Bíblia diz ao fundo do poço, sabe, a mais eterna ingratidão, mas mesmo assim, Deus o amou. Ele havia se esquecido de tudo. Se esqueceu daquele momento que ele estava se aquecendo no fogo com Jesus, quando ele nega, e ele não quis ser identificado como discípulo. Mas os seus pecados também foram perdoados. 6. Pedro necessitava saber que tinha um futuro com Jesus. Por quê, irmão? Será que a atitude de Pedro mostrou que Jesus realmente deveria abandoná-lo? Nós, seres humanos, fazemos isso. O cara é amigo seu há 30 anos. Um dia ele pisa na bola, você diz, nunca mais eu quero te ver. Esquece do que passou. Esquece de momentos de felicidade e alegria. A mesma coisa acontece no casamento. O casamento deu um vacilo, tanto do homem quanto da mulher. O outro lado, o cônjuge, disse assim, não quero saber. A Bíblia diz, se for por traição, eu posso separar. E se baseia nisso, e quer separação, e quer destruição, e rompe com a amizade, e rompe com a aliança. A mesma coisa aconteceu em fatos bíblicos de irmãos, que por que brigaram? Porque se desentenderam, ficaram de mal, sabe, por muito tempo, e nunca foi bênção. O dia que nós aprendermos a perdoar, da mesma maneira que nós queremos ser perdoados, a nossa vida será diferente. É difícil, mas você precisa liberar perdão. Porque se eu não libero o perdão, eu não caminho. Se eu não libero o perdão, eu não ando. Se eu não libero o perdão, eu não prospero. Se eu não libero o perdão, a minha vida não tem sentido. Já é tão difícil viver nos dias de hoje. Quanto mais viver com o coração preso. Pedro estava com o coração preso.
Mas a Bíblia diz que ele também era um homem quebrantado. Sabe? Lucas 5,6 diz o seguinte: fez isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Este ato, amado, foi logo quando Pedro não conhecia Jesus, e eles estavam pescando. Pedro era um pescador, e Jesus, quando foi chamá-lo, Jesus disse assim: olha, lançai a rede ao lado direito do mar. E eles disseram: Senhor, não sabia que era Jesus, eles não conheciam Jesus nessa época. Mas naquela época, amado, aqueles pescadores mais antigos, eles, quando se aposentavam, eles costumavam subir no alto de uma pedra, nos lugares visíveis, e eles tinham noção de pescaria. E às vezes eles falavam, ajudavam os pescadores mais novos, diziam: olha, eu estou vendo ali um rumor que tem peixe daquele lado, joga para o lado direito, ou esquerdo, ou para frente, ou para trás. Só que Pedro era um homem experiente. Já não era mais um moço, mas já era um homem de família, um pai de família, já de meia idade. E ele disse: Senhor, sabe, nós já jogamos para todos os lados a noite inteira e não pegamos um peixe. Jesus voltou a dizer: lance para o lado direito e você vai ver. Aí Pedro disse: olha, eu vou fazer pela tua palavra. Ou seja, Pedro quis dizer, pelo teu conhecimento, que já é uma pessoa de idade, eu vou fazer pela tua experiência. E quando ele lança a rede, em lugar que ele já tinha acabado de lançar a noite inteira, vem aquela rede cheia de peixe, e Pedro vai e fica impactado com aquilo. Era tanto peixe que quase o barquinho que eles estavam foi a pique. Sabe, irmão, Pedro, na hora que estava lá angustiado porque tinha traído Jesus, ele lembra desta passagem, que as suas redes quase se romperam, mas não romperam porque aquilo que Deus te dá, nós achamos que por muitas vezes não temos condição de administrar, mas a tua rede não vai romper, porque a bênção, o peixe, a glória, foi Deus que colocou. Às vezes nós imaginamos assim: meu Deus, isso aqui é muito grande para que eu possa administrar, é algo muito difícil. O Senhor te diz nesta noite: tão somente lança a tua rede, porque sou eu que vou enchê-la. Era um homem orgulhoso, mas Jesus soube quebrantá-lo. Letra B. Quando o seu orgulho foi quebrado, Lucas 5,8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Naquele momento, amado, ele viu que aquele homem pecador também poderia receber a bênção de Deus. Conheço tantas pessoas que quando você fala do amor de Deus, você diz assim: eu não posso, eu não mereço. Nossa, quem sou eu para Deus ouvir a minha oração? Sabia que tem gente que pensa assim: não, pastor, não, eu agradeço, mas Deus não me quer não. Eu já matei, eu já roubei, eu já estrupei, eu já cortei pessoas, retalhei, coloquei dentro de uma mala, parecendo o crime do dono da York. Sabe, eu já fiz tantas coisas. Imagina Deus olhar para mim, quem sou eu? Deus chamou um homem chamado Manassés. Esse homem, amado, ele era filho de um rei que limpou a cidade da idolatria. O pai morreu, o rei Ezequias. Ele assumiu o reinado a partir de 11 anos de idade. Reinou 50 anos. E dentro de 50 anos a Bíblia diz que ele fez coisas abomináveis ao Senhor, a ponto do pecado dele subir diante das narinas de Deus com cheiro de estado de apotrificação. Para você ter uma ideia, ele quis tanto poder que ele fechou todas as janelas do seu palácio e vivia numa escuridão servindo a Satanás. E quando ele achou que ele precisava estar no auge do poder, ele pega um dos seus filhos e sacrifica no Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde sacrificava jovens, puros ou moças, virgem, para Satanás. Um homem que conhecia Deus. Ele foi ao mais profundo abismo. A partir daí o Senhor se indignou com aquilo e retirou ele daquele local. Amém? Ele saiu de lá amarrado. Ele saiu de lá, amado. Colocaram, hoje, né, as pessoas usam como se fosse moda, que é aquele piercing no nariz. Mas naquela época colocaram uma argola no nariz e amarraram correntes. E ele saiu sendo puxado como um animal e foi lançado numa masmorra.
Masmorra era um lugar escuro que normalmente ficava debaixo dos castelos. Era um lugar escuro, não tinha luz nenhuma, muito úmido e ficava pingando. Onde as pessoas chamam de tortura chinesa, né? Às vezes a pessoa é torturada porque ela é presa numa mesa e fica uma gotinha. Durante dias, meses e horas. Isso leva à loucura. Pastor, uma gotinha que fica tum, tum, tum na cabeça deixa louco. Fica embaixo de uma goteira para você ver 5 minutos. Ela precisa molhar teu corpo. Se você estivesse debaixo de uma cachoeira, não era tão ruim como você ficar debaixo de um lugar onde só fica aquela gota. E normalmente eles fazem isso na testa da pessoa. Pim! Quando a pessoa menos espera outro. Pim! Isso dias. A pessoa fica louca. Aquilo mexe com o subconsciente. Manassés estava num lugar como esse. Mas a Bíblia diz que naquele momento que eles estavam, judiando dele, fazendo o que o homem quer fazer. Não, mata, destrói, acaba. Não vale nada, isso é um endemoniado, acaba com ele. Este é o homem. Deus olhou para ele e esperou ele dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu lembro que Tu és o Deus dos meus pais. Eu Te conheci, mas não soube dar valor. Mas eu sei que o Senhor existe, o Senhor pode me perdoar. Sabe o que Deus fez? Deus tira Manassés da masmorra, reveste ele de novo e coloca ele como rei. E depois ele se tornou um dos melhores reis da época. Aquele homem que servia ao diabo, o dia que ele disse: Senhor, eu quero Te servir, Deus limpou todo o teu passado. Deus não quis saber o que aconteceu, mas Deus deu uma nova vida a ele. Jesus faz a mesma coisa com tantos homens e principalmente com teu amigo Pedro. E hoje Deus faz contigo. Tu és o meu amigo. Tu és meu amigo. C. Quando sua sociedade rompeu. Lucas 5:10. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Sabe, meu irmão, no dia que você se converteu, o Senhor disse: olha, você vai continuar trabalhando, você vai continuar com a tua vida normal, mas hoje eu tenho um chamado para você, Pedro. Você não será mais apenas pescadores de peixe, mas tu serás pescadores de almas. Muitas vidas virão através de ti. Letra D. Havia deixado tudo para servir Jesus. Lucas 5:11 diz: levando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Naquele momento que eles pegam o peixe, que eles reconhecem que Jesus era o Messias, era o profeta, eles deixam tudo lá. Manda entregar para a família e diz: a partir de hoje nós vamos te seguir, porque Tu és o profeta enviado. Meu irmão, você largou tudo para servir Jesus, mas há momentos na sua vida que você quer olhar para trás. Há momentos na nossa vida que a gente diz: poxa, será que valeu a pena? Não chegue nem a pensar nisso, em nome de Jesus. Porque se até aqui você tem o que tem e é o que é, porque Deus é contigo. Amém. Às vezes nós não fazemos com palavras, mas com pensamentos e atitudes queremos negar, como Jesus foi negado por Pedro. Mas o Senhor te diz nesta noite: não negue. Está difícil? Peça ao Senhor força para passar. Porque amanhã, quando a vitória chegar, você não vai lembrar da dor. Jesus fala sobre isso e ele fala a respeito da mulher grávida. Que quando está na hora de dar à luz, principalmente em parto normal, ela sente dores horríveis. Principalmente quando é o primeiro filho, acha que não vai suportar, não vai aguentar. Mas depois que a criança nasce, a dor passa, o alívio chega e a impressão que tem é que nunca passou. Quem olha para uma pessoa 5 minutos depois sorrindo com a criança no colo fala: nossa, era falsidade esse escândalo todo. Não é possível. Não é assim? A nossa vida é deste jeito. Por muitas vezes nós estamos nos escabelando, no outro dia a coisa muda e você está zen. Está bem. E dá a impressão até que você exagerou, mas só sabe quem passou. Amém? Agora ele se sentia qualificado, sabe? Pedro necessitava saber que todavia ele pertencia ao Senhor. E o que significou para Pedro então aquela ressurreição?
1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinha na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Amém? Ele chamou aquele momento da ressurreição de esperança viva. Agora ele sabia que Deus não havia apenas dado por vencido a respeito dele, mas ele tinha realmente vencido todas aquelas situações. Sabe, irmão? Quando Jesus aparece para aquelas mulheres, ele manda um recado para elas. Elas vão até o túmulo, vê o túmulo vazio, ficam desesperadas, dizem: meu Deus, roubaram o corpo do mestre. Aí o anjo aparece a elas, os 3 anjos, dizendo assim: como procura alguém que está vivo dentre os mortos? Jesus ressuscitou. E elas ficaram meio atormentadas, não sabiam o que estavam fazendo. Elas voltam para falar para os discípulos, e elas se encontram com o mestre. E Maria diz: Rabone, ou seja, mestre. E ela tenta abraçá-lo, e ele diz: não pode me tocar, porque eu não fui ao Pai ainda. A Bíblia diz, amado, que nesses 3 dias ele vai ao centro da terra, vai até o inferno, toma a chave na mão do diabo. Todas aquelas pessoas que estavam presas, a luz do Evangelho chegou naquele local e aquelas pessoas foram salvas. É tanto que, se você ler no Novo Testamento, você vai ver que na ressurreição de Jesus, muitos homens que haviam morrido na promessa que um dia o Messias viria, ressuscitou. Até profetas, homens que aguardaram. Porque antes de Jesus nascer e morrer, todos que morriam iam para o inferno. O inferno era chamado de Seol, o lugar onde todos após a morte iam para lá. Após Jesus, eles acreditavam: um dia o Messias virá e ele vai abrir as cadeias. Era como se fosse um inferno assim. Era um lugar onde ficavam as almas escondidas, as almas dormindo, mas ainda em parte de tormento. Não estavam na glória com o Senhor. Mas eles sabiam que um dia o Messias viria, não sabia quando. E quando o Messias viesse, ele libertaria, levaria contigo cativo o cativeiro. E quando Jesus então morre ao 3º dia, por que 3 dias? Porque 3 dias ele foi ao centro da terra. A Bíblia diz que ele desce ao Seol. A Bíblia diz que ele vai pregar aos cativos. Ele diz: eu sou o Yeshua, eu sou o Messias, eu sou o Senhor. E quando ele desce ao inferno, os demônios saem correndo, porque não pode haver trevas onde tem luz. Se eu apagar todas as luzes dessa igreja e deixar bastante escuro, apenas, sei lá, a luz do meu tablet vai clarear. Ou seja, não vai ficar totalmente escuro. Olha essa luz, não sei se você consegue ver daí verde no microfone. Em qualquer ângulo que você vê, você vai ver uma pequena luz. Trevas é um lugar que não consegue enxergar nada. Jesus, ele entra, e quando aquele homem entra, a Bíblia diz que ele entra como leão da tribo de Judá. Satanás diz: você não pode entrar aqui. Ele diz: eu posso, porque eu vivi como homem eu morri, como homem eu venci o pecado, e como homem eu te coloco debaixo dos meus pés. E ele toma a chave do inferno, a chave da morte, e diz: Satanás, a partir de hoje você está debaixo dos meus pés. O meu povo agora é livre. Aleluia! E é por isso que hoje nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Porque Jesus já venceu o mal, já venceu as trevas. E sabe qual o recado? Que quando Jesus encontra aquelas mulheres, o que ele manda dizer? Ele diz o seguinte: diz a Pedro que eu estou indo para Galileia. Manda ele lá se encontrar comigo. Sabe, meu irmão, aquelas mulheres voltam. E elas voltam dizendo: olha, Jesus não está lá, ele ressuscitou. Volta todo mundo correndo, principalmente Pedro. Diz: não, o que é isso? Como assim ressuscitou? Isso porque Jesus já tinha falado. Quando ele chega lá, irmão, ele realmente percebe que o corpo não estava lá. Eles voltam, faz uma reunião entre eles, porque eles estavam sendo perseguidos pelo próprio amor a Jesus. De repente, enquanto eles estavam conversando, eles contam
para Tomé, era um dos discípulos. Tomé disse: eu não acredito. Tudo bem que ele falou, mas eu vi ele morrendo. Eu vi quando furaram o teu lado direito, saiu todo o sangue, saiu água. Eu vi quando sepultaram, ele não está vivo. Alguém foi lá e tirou a pedra. Eu só quero acreditar se eu tocar em Jesus. Enquanto eles estavam falando, Jesus atravessa uma parede, vai até Tomé, mostra as mãos e disse: pode tocar, Tomé. Aqui estão as minhas mãos e aqui o meu lado furado. Eles ficaram atônitos, ficaram espantados. Jesus pega o pão, senta junto com eles, come e bebe. Ou seja, não era um espírito, porque espírito não come, espírito não bebe. Antes disso, a Bíblia diz que Pedro, ele volta-se ao passado. Ele diz: já que Jesus morreu, toda aquela alegria nossa foi embora, eu vou voltar para as atividades que eu tinha antes. Voltou a pescar. E quando ele pesca, acontece o mesmo fato. Ele pesca a noite inteira, ele e os seus irmãos. Pescou e não pescou nada. De repente ele vê alguém em cima de uma pedra e diz: lança para o lado direito. Ele diz: nossa, essa voz... esse fato, parece que eu já vi, mas como era normal naquela época os homens mais velhos ajudarem, eles lançaram e veio uma rede cheia de peixe. Imediatamente ele coloca a sua túnica, porque normalmente os pescadores naquela época ficavam, se fosse hoje era de sunga. A Bíblia diz que eles estavam pelados, mas ele devia ter alguma coisa que, né, algum cuecão lá que ele ficava. E a Bíblia diz que ele põe a sua túnica e mergulha na água e vai ao encontro de Jesus. Chegando lá, Jesus estava com uma fogueira acesa, com pão e com um peixe assado. Eles não tiveram a ousadia de perguntar se era Jesus, mas eles estavam olhando. Sabe, meu irmão, tem muitas mensagens dentro da ressurreição de Jesus. Dentre uma delas, fala de dois homens que estavam a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade de tristeza e de angústia. E quando eles estavam a caminho de Emaús, apareceu um viajante. Quem era o viajante? Jesus. E eles não o reconheceram. E Jesus disse: por que vocês estão tristes? Eles disseram: olha, você não é daqui, né? Porque aconteceu um fato, sabe? Todo mundo está sabendo. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo ia dizer: ó, já deu nas manchetes, está até no Facebook. E o senhor não sabe. Mas Jesus disse: não, me conta. E contaram a história de Jesus, e eles estavam muito tristes. E Jesus foi com eles, chegando na cidade. Jesus disse assim: olha, eu estou indo. Eles disseram: não, então fique conosco por esta noite, amanhã logo cedo você vai viajar. E Jesus disse: então vamos nos alimentar. Quando Jesus pega o pão, reparte e dá graça ao Pai. Quando um olha para o outro dizendo: é Jesus, e olharam para Jesus, Jesus não estava mais. Jesus teve vários sinais de aparecimento. Jesus já se manifestou várias vezes na tua vida. E vai se manifestar cada dia mais. Porque Ele tem cuidado de ti como se fosse o teu único filho. Às vezes nós imaginamos: mas Deus tem muitos filhos. Mas Ele trata com cada um de nós como se nós fôssemos o único. E tu és filho único do Rei. Amém, Pedro? Aplauda o Senhor.